A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, eu vou ministrar agora a lição número 9 da nossa revista CPAD, do terceiro trimestre do ano 2019. Você que está acompanhando, estamos falando sobre mordomia cristã e nessa aula vamos falar sobre a mordomia do trabalho. Isso mesmo, mordomia do trabalho. Vamos falar aqui a origem do trabalho, como que surgiu o trabalho, vamos falar sobre as relações trabalhistas, patrão, empregado. É uma lição muito prática. Desde o começo dessa revista eu falei que, eu já estou falando na verdade, né, que eu gostei desse tema, porque são lições práticas que têm a ver com o nosso dia a dia. E ser cristão, viver uma vida digna de um cristão verdadeiro, né, é colocar em prática o que é ensinado na Bíblia. Então nós vamos aprender nessa aula a colocar em prática aqui algo muito do nosso cotidiano. Algo relacionado diretamente à nossa vida, porque nós temos que trabalhar, nós sabemos que temos que trabalhar. Então é uma lição maravilhosa, eu gostei muito da abordagem do escritor da revista, e nós vamos seguir aqui a nossa revista. Você que é professor da EBD e usa a revista da CPAD, já estudou, já leu a revista, nós vamos seguir a revista, focando aí nos tópicos e subtópicos, nos aprofundando um pouco mais em cada tópico e subtópico. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, eu já falei também em muitas lições anteriores, mas eu quero reforçar essa questão do trabalho, que quando a gente fala de trabalho, muitos pensam assim, isso aqui é algo secular, é algo, né, não é algo espiritual. Então começa a fazer aquela questão da dicotomia, o que é secular e o que é sagrado. Se eu vou para a igreja, eu estou no sagrado, se eu vou para o trabalho, eu estou no secular. Só que essa dicotomia ela não existe na Bíblia. Eu já até expliquei também várias vezes que isso é um pensamento grego. Os gregos que tinham essa dicotomia do material e do espiritual. Mas na Bíblia a gente não vê isso, tudo é espiritual. Então quando a gente fala de trabalho, a gente está falando da nossa vida espiritual também. Então não fique pensando que essa lição sobre trabalho vai tratar de coisas materiais, não é isso. A lição sobre trabalho vai tratar da nossa vida espiritual. Quando nós vamos para o nosso trabalho, nós estamos também servindo a Deus. Isso vai ficar bem claro no terceiro tópico dessa lição, eu vou falar mais disso aqui. Tá certo? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Só um detalhe, né? Eu continuo com o projeto de enviar subsídios gratuitos pelo WhatsApp, né? A gente tem aí um material completo no site do EBD em Foco. O EBD em Foco tem um propósito de oferecer um conteúdo completo para o professor se preparar para a aula. Então a gente tem aula em vídeo, que é essa aula que você está aqui, aula em áudio. Essa aula também é publicada em áudio para você ouvir no aplicativo do EBD em Foco. Enquanto você está ouvindo, você está ali dirigindo, limpando a casa, você pode ouvir tranquilamente, né? Você entra no Play Store e baixa o aplicativo do EBD em Foco e você vai ouvir a aula em áudio. No site também tem, né, do EBD em Foco. E nós temos subsídio em PDF, um conteúdo completo, vídeo, áudio, PDF, né, e além de algum conteúdo extra que eu mando também. Por isso que eu peço para me mandar uma mensagem no WhatsApp com nome e sobrenome, porque você salva meu número, me manda a mensagem, eu salvo seu número, coloco você na lista de transmissão e toda semana eu vou mandar para você os subsídios, o link dos subsídios que já estão no site, e mais um subsídio extra que eu, de vez em quando, eu produzo algo extra e mando também no WhatsApp. O número é 94 98409 2869. Então a gente manda esses subsídios que é para você que é professor do EBD se preparar. E assim você vai chegar muito mais bem preparado, né? Um conteúdo completo que a gente posta lá. Além desse conteúdo, nós temos os slides em PowerPoint, que eu também deixo bem claro que esses slides ele tem um valor, uma assinatura mensal para nós mantermos o projeto. O dinheiro arrecadado é convertido, né, em investimento no EBD em Foco, porque como eu já expliquei também em outros momentos, que o EBD em Foco procura não usar nada pirata, né? A gente não usa nada pirata, tudo é pago, tudo a gente desembolsa, a gente paga os funcionários, o pessoal que produz os subsídios, né? Todo mundo recebe, nós somos uma equipe de 6 pessoas, todo mundo recebe para produzir esse conteúdo, né? E deixar tudo isso organizado para você. Nós honramos aqui o trabalho de cada colaborador do EBD em Foco, então nós contamos com a assinatura dos irmãos que querem o slide, mas os subsídios são totalmente gratuitos. Então aqui você acessa
no site do EBD em Foco, no aplicativo, e se me mandar uma mensagem eu mando o link para você. Vamos lá, começando aqui, o nosso textuário diz o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3,10, uma palavra dura aqui do apóstolo Paulo, né, falando contra aqueles que não queriam trabalhar. O trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Então vamos falar dessa questão do trabalho honesto, do trabalho que dignifica, do trabalho que faz parte, né, do cotidiano do cristão, sempre fez parte, isso a gente vai ver nas Escrituras. A passagem aqui da leitura bíblica em classe é 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 13. Essa passagem a gente não faz aqui, não lê aqui para ganhar tempo no vídeo, mas só esclarecendo aqui um pouco o contexto dessa passagem, é que o apóstolo Paulo já tinha escrito uma carta, a primeira carta, onde ele tinha falado um pouco sobre esse tema, de alguns que não queriam trabalhar. E na segunda carta, Paulo vai exortar novamente porque parece que o problema continuava, né? E eles estavam indo além, né, de que, como eles não trabalhavam, estavam sendo desordeiros dentro da casa do Senhor. E isso, muito provavelmente, vem da cultura grega da época, onde os gregos desprezavam o trabalho manual, deixavam o trabalho para os escravos, né? E aí tinha muito dessa cultura. E juntando essa cultura grega, mais o ensino de Paulo da volta de Jesus, que Jesus ia voltar a qualquer momento. Então muitos crentes daquela igreja começaram a falar assim: já que Jesus vai voltar a qualquer momento, qual a necessidade que eu tenho de trabalhar? E começaram a não trabalhar e viver à custa dos outros. E aí isso foi um problema na igreja, e Paulo vai exortar isso aqui como um pecado gravíssimo, né? O pecado gravíssimo daqueles que não queriam trabalhar, os preguiçosos que estavam causando problemas na igreja. Por isso que esse tema é muito importante. Vamos diretamente aqui para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: o assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Gênesis 2,15. Fica bem claro no Gênesis que o homem foi feito para trabalhar. Desde o início Deus tinha isso em mente. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Então a gente vai ver tudo isso nessa aula. Vamos entender quais são os princípios cristãos relacionados ao trabalho. O trabalho de Deus na Bíblia, tópico 1 aí. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 11. O que a gente observa aqui é que Deus, ele trabalhou. Deus, ele sempre trabalhou. Deus não era um Deus, nunca foi um Deus de ficar de braços cruzados, mas Deus trabalha o tempo todo, Ele está agindo o tempo todo. Não tem um momento sequer que Deus não esteja agindo. Ele inicia a história da salvação revelando o trabalho na criação do universo. Quando Deus cria o universo, ele já começa o plano de salvação. O plano de salvação já estava na mente de Deus, já estava no coração de Deus. Deus já estava planejando tudo. Então a Bíblia começa registrando a criação de Deus, mas ali já começa Deus a revelar e executar esse plano de salvação. A ciência tem sua própria teoria sobre a origem do universo, que é a teoria do Big Bang. A gente, vira e mexe, a gente fala aqui em algumas aulas sobre essa questão científica da teoria do Big Bang, que é a teoria que os cientistas defendem sobre a origem do universo. Para quem não sabe, eu também sou formado em física, eu sou professor da Universidade Federal, aqui do Sul e Sudeste do Pará, e eu estudei bastante essa questão dessas teorias. Foi a minha área de formação, de pesquisa, na graduação principalmente, onde eu estudei um pouco dessa questão da teoria da relatividade geral, a origem do Big Bang, como que surgiu. E o que a gente observa é o seguinte, que a teoria do Big Bang foi uma teoria que foi descartada inicialmente pelos cientistas. Quando a teoria do Big Bang foi proposta pela primeira vez em 1916, se eu não me engano, por um padre cientista, olha só, né, que ele disse que o universo teve uma origem, essa teoria não foi aceita porque ela lembrava um pouco a Bíblia, né, que a Bíblia afirma que o universo teve uma origem, que tudo teve uma origem, teve um momento que começou.
né? E a ciência, ela muda o tempo todo. A Bíblia, ela não tem a intenção de ser um livro científico, graças a Deus por isso, porque a ciência, se você observar, as teorias científicas estão o tempo todo mudando, né? A Bíblia tem a intenção de ensinar a mensagem de salvação. Esse é o propósito da Bíblia. Então, quando a gente vai para a ciência, a gente olha, por exemplo, antigamente os cientistas acreditavam que a Terra era o centro do universo. Depois eles viram que não é a Terra, era o Sol. Depois eles viram que, na verdade, existiam várias galáxias, né, que nós éramos somente mais um, estávamos em apenas uma dessas galáxias. E aí a ciência vai desenvolvendo e vai mudando suas teorias. Antes da teoria do Big Bang se popularizar e se confirmar, os cientistas acreditavam que o universo era estático, que ele não se expandia, que ele não crescia, ele era estático, né? E aí depois, com as pesquisas, foram desenvolvendo algumas pesquisas, os cientistas, teve esse padre que propôs que o universo teve uma origem e não foi aceito. Depois foram feitas algumas observações, detectação da teoria da radiação cósmica de fundo, e descobriram que o universo estava se expandindo. Então, se está se expandindo é porque ele teve um início. E aí a teoria do Big Bang se popularizou e se confirmou no meio científico na década de 80 para cá. Então é uma teoria até recente, e ela pode ser descartada depois para ser substituída por outra teoria. Então assim, a ciência, ela está se mudando, se transformando, ela não é algo fixo. Esse é o papel da ciência, está sempre buscando algo novo. Então assim, a Bíblia tem seu papel e a ciência tem seu papel, né? É claro que no meio científico, como diz o escritor, né, muitos são ímpios, né, por causa do seu orgulho. O ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus. Então tem muitos ateus, né, claro, mas também tem muitos cientistas cristãos, a gente não pode descartar isso. O problema da teoria do Big Bang é quando ela começa a se misturar com a teoria da evolução e começa a dizer que tudo surgiu de forma aleatória, né, sem a necessidade de um criador. Então eles descartam a questão do criador, e aí que entra o problema, né? Que a gente pode até falar assim, a teoria de vocês pode até ser uma teoria certa, no entanto teve um criador que foi lá e causou, né? E isso a ciência não sabe explicar. O que causou esse início do universo, né? A teoria do Big Bang, na verdade, ela vai ser a teoria que vai afirmar que o universo teve um início, e isso a Bíblia afirma. A diferença é que a Bíblia diz o seguinte: Deus deu a origem ao universo. Ele foi lá, né, e criou o universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse princípio aí da criação de Deus é que a ciência não vai aceitar, porque ela vai, né, tentar descartar a ideia de um criador. Mas nós vamos lá e falar, a Bíblia vai dizer, deixar bem claro que tem um criador que criou todas as coisas e nada surgiu de forma aleatória, mas foi tudo de acordo com a criação de Deus. E aí a gente entra no próximo subtópico, o trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra. Não foi uma evolução a partir de seres inferiores e tal. Não. O homem foi formado do jeito que ele é. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Então Cristo é o centro também de todas as coisas. Ele estava na criação, Jesus estava na criação. E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então está ali o verbo que é Cristo, né, também participando da criação. E o Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O que a gente observa é que está aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na criação do ser humano, não somente do ser humano, mas de todo o universo, de tudo que existe. Tudo foi criado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo Deus Trino. E Deus continua a trabalhar. O tópico 1.3 vai dizer o seguinte, que Deus continua a trabalhar porque muitos dizem assim, Deus criou, existe um Criador, existe uma força superior, eles falam assim, que criou o universo e pronto, simplesmente criou e abandonou. Esse é um pensamento chamado deísta, deísta com D de dado, deísta.
é o pensamento de que Deus criou o universo e depois abandonou, não interfere mais. No entanto, Deus que nós cremos é um Deus, foi o Deus que criou e que cuida de cada de tudo da sua criação, vamos colocar assim, cuida de cada detalhe da sua criação até hoje e vai cuidar eternamente. Então Deus continua a trabalhar, é um Deus que trabalha. Esse pensamento é chamado de teísmo, teisto com T de tatu, né? Teísmo é o pensamento que Deus criou e continua cuidando da sua criação. Jesus, ao ser acusado de desrespeitar o sábado, ele respondeu assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Jesus curou lá um paralítico e foi no tanque de Betesda e tal, e os fariseus foram atrás de Jesus e tal, por que curou no sábado? E mandou ele carregar a cama ainda e tal, foi aquela confusão. Jesus falou assim: olha, vocês deixam de frescura, porque o meu pai, ele é um pai trabalhador, ele trabalha até agora. Né? Entra a questão aqui do descanso do sábado, né? O descanso, mas não significa que Deus no sábado ele para, né, de trabalhar, fica com braços cruzados e não faz nada. Né? Deus está agindo o tempo todo, ele trabalha até no sábado. Né? E aí Jesus vai ensinar para eles o verdadeiro propósito do sábado, de questão de fazer o bem no sábado e tal. Não é o foco aqui, né? O que fica a lição aqui é o seguinte, que o Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol de sua criação. Olha o que diz o Salmo 65, 9 e 10. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com um rio de Deus que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo quando assim tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com muita chuva, abençoas as suas novidades. O que está dizendo aqui é que o Deus, tudo que acontece na natureza, tudo tem a mão de Deus. Deus está agindo o tempo todo. Deus não age só quando tem um milagre, algo sobrenatural. Não. Deus está agindo o tempo todo. O tempo todo Deus está agindo na sua criação. Nada acontece sem, né, ali a sua potente mão está agindo. Então Deus é um Deus que criou todas as coisas e cuida e sustenta todas as coisas. Segundo tópico, a Bíblia e a mordomia do trabalho. Então já falamos aí de um Deus que trabalha, né, que criou todas as coisas, que trabalha em prol da sua criação, e agora vamos continuar falando da questão do trabalho, né, em relação ao homem. O homem foi criado para o trabalho, 2.1 aí. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte de sua vida. O que isso significa? Que quando Deus criou o homem, antes de Deus criar o homem, o que ele diz assim, ó? E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não tinha feito chover ainda, né, para brotar. E não havia homem para lavrar a terra. Gênesis 2:5. Olha só, antes de criar o homem, Deus já estava pensando no trabalho do homem. Não havia um homem para lavrar, para trabalhar nessa terra. Então Deus criou todas as coisas e ainda não tinha o homem ali para trabalhar. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Aí entra o que muita gente pensa, que o trabalho é resultado do pecado. Não é. Não é. A gente vai se aprofundar nesse tema ainda, mas o trabalho não é resultado do pecado. A questão do pecado trouxe o cansaço e tudo mais, né? A gente vai explorar isso. Eu quero deixar bem claro aqui nesse tópico é que Deus criou o homem para trabalhar e o trabalho já estava na mente de Deus quando ele criou o homem para que o homem fosse executar esse trabalho. Então Deus, né, colocou o homem no jardim para lavrar e o guardar. Né? O trabalho antes da queda, o 2.2. As duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. Então ele tinha esse propósito. Deus não criou o homem para ali destruir a natureza, para poluir a natureza. Não. Deus deu para lavrar e guardar, para cuidar da terra. Então entra aí a questão um pouco ecológica, a questão ambiental, que hoje, né, a gente vê que é um tema que está em evidência. Recentemente aqui eu estou gravando esse vídeo justamente na semana que saiu a polêmica das queimadas na Amazônia. Então a gente observa que o ser humano está contrário à vontade de Deus, né, em relação à destruição da natureza.
porque a intenção era que o homem lavrasse, cuidasse da terra e guardasse a terra e não a destruísse. Mas isso implica em trabalhar. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Então os dois, Adão e Eva, tinham a responsabilidade de cuidar ali da terra. Antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer. Então aqui entra a questão, né, do trabalho antes da queda e depois da queda. Sempre existiu trabalho. A questão é que antes da queda o trabalho não trazia esse cansaço, esse desgaste físico e mental. Né? Não era perigoso, a pessoa não adoecia trabalhando. Então se o homem nunca tivesse pecado, nós viveríamos nessa situação, né, de trabalhar sem se cansar. O que veio após o pecado foi a questão do cansaço, do desgaste, né, o perigo. Então o trabalho é algo, né, voltado para o ser humano criado por Deus. E se nós formos pensar nessa lógica, quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos continuar trabalhando. Não pense que Deus vai levar nós para o céu para ficar de braços cruzados, mas nós vamos continuar trabalhando, porque faz parte, né, faz parte do ser humano, do plano divino de criação do ser humano que o homem trabalhe. Então Deus trabalha e nós também vamos trabalhar eternamente. A questão toda o problema hoje do trabalho é o cansaço por causa, né, como fruto do pecado. Isso surgiu por causa do pecado. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Que isso fique bem claro para você, o trabalho não é resultado do pecado. Porque o homem pecou, agora ele tem que trabalhar. Nada disso. Tem algo intrínseco no pecado que glorifica a Deus. O trabalho depois da queda. Agora sim nós vamos falar o que aconteceu depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Tudo. A gente vê a questão da saúde do ser humano, tudo foi distorcido. O ser humano passou a viver menos, tudo por causa do pecado. O pecado atingiu o ser humano e toda a natureza. Primeiro, medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas e emocionais. Isso não existia antes do pecado. Isso passou a existir após a queda do homem. Ele perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Então a terra, ela também foi atingida por o pecado, foi prejudicada e agora o homem vai ter que trabalhar pesado, vai suar para conseguir o pão de cada dia. A ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transformadas, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8:20, ou seja, aqui a gente vê que a criação, tudo que Deus criou também, né, foi prejudicado por causa do pecado. Em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Aí, sim, após o pecado, após o homem cair, é que a terra se tornou difícil de trabalhar e o trabalho se tornou algo cansativo. O que era leve, suave e agradável por causa do pecado tornou-se brutal e desagradável. Então aqui acontece justamente isso. O trabalho não foi criado após a queda, mas o cansaço, o desgaste, sim, veio após a queda. O trabalho tornou-se desgastante. Este versículo é o símbolo do desgaste no trabalho da Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Gênesis 3:19. O que a gente observa aqui é que agora vai vir o cansaço. A expressão no suor do teu rosto significa esforço físico ou mental. Não fique pensando que aquela pessoa que trabalha mais ali lendo, digitando no computador, às vezes até numa sala com ar-condicionado, né? Fala, isso aí é trabalho leve, né? A pessoa tá lá de boa, sentada no computador, mas ali é desgastante, a pessoa se estressa, né? Quem trabalha o dia inteiro assim sabe disso. Quando chega em casa, chega cansado, chega com a mente cansada. Então o trabalho mental ali, que exige esforço mental, também traz cansaço. Não fique pensando que a questão aqui, que quem trabalha no ar-condicionado, lendo ou escrevendo, ou digitando no computador, né, tá burlando o plano de Deus, né, por cansaço, questão do pecado que trouxe cansaço. Não. Cansa também. Mas como é que é? Então, já que o trabalho se tornou algo cansativo, não é ruim trabalhar? Não.
desde que você trabalhe naquilo que você ama, que você gosta. Apesar de ser cansativo, você vai se sentir vai ser algo gratificante, melhor dizendo, né? Vai ser algo gratificante para você e também você vai honrar a Deus, né? Você vai honrar a Deus com o seu trabalho. Então o trabalho se tornou cansativo, desgastante, sim. Mesmo assim, é algo maravilhoso, é algo bom. Se for feito com prazer naquilo que você gosta, você, né, vai se sentir muito bem e ao mesmo tempo você honra a Deus e louva a Deus através do seu trabalho, né? Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa de suas atividades profissionais? A questão do estresse, né? A pessoa fica estressada. Aí entra a questão de que pode ser que a pessoa está trabalhando errado, está trabalhando demais, está focado demais no trabalho. E isso é um problema de saúde. Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com essa questão do estresse. E aí entra aí o que o cristão ele tem que ter um pouco de cuidado também para ele não ser ambicioso demais. Ah, porque eu tenho que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro e trabalhar, não dá atenção para a família, não tira o momento de descanso. E aí, quando vai ver, essa pessoa está doente, está com pressão alta, diabetes, colesterol, estressada e morre cedo, enfim, não tem tempo para nada. Isso é um problema. A gente sabe, só um exemplo aqui, que os judeus na nossa sociedade, eles têm fama de serem ricos. A gente sabe que os judeus têm fama de serem ricos. Se você for parar para pensar, o judeu descansa 2 dias na semana, o sábado e o domingo. Né? O sábado, porque eles guardam o sábado, e o domingo, porque é algo da nossa sociedade atual, ninguém quer trabalhar domingo. Ficam 2 dias sem trabalhar e são ricos. Então, tirar um dia de descanso, descansar, não significa que você vai ganhar menos dinheiro. Nada disso. Significa que você vai repor suas energias para depois voltar ao seu trabalho de forma muito mais eficiente, né, de forma mais produtiva. Então, quando você trabalha descansado, você é mais produtivo. Então, trabalhar demais só vai trazer estresse, só vai trazer problemas para a sua vida. Então, e isso é resultado do pecado também, né? Então, sabemos que o trabalho traz esse desgaste por causa do pecado, então vamos trabalhar da forma correta, né? Não significa que vamos trabalhar pouco, mas dentro dos limites, né? E respeitar os limites do nosso corpo e da nossa saúde. Há um texto na Bíblia que lembra essa realidade, né, dessa questão do desgaste, tendo visto o trabalho de Deus, que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Eclesiastes 3:10. Né, a questão do trabalho que traz desgaste. Ele faz, um dos amigos de Jó, também declarou, porque do pó não procede aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó 5, 6 e 7. Aqui fica claro também que o trabalho é algo intrínseco do ser humano, ele tem que trabalhar, faz parte da criação de Deus. Vamos lá para o nosso tópico 3. Tópico 3 fala o seguinte: princípios cristãos para o trabalho. Agora vamos entrar numa questão bem prática aqui. O homem deve trabalhar com o suor de seu rosto. Né? A gente já falou um pouco disso, vamos nos aprofundar nesse tema. Não há trabalho sem esforço. Começa por aí. Não há trabalho sem esforço. É um trabalho mental, tanto faz. Vai ter esforço, vai ter um esforço mental, vai ter desgaste também. Então todo trabalho vai ter esforço. O esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. Isso significa o quê? Que se você é uma pessoa dedicada no seu trabalho, que você se esforça, que você dá o melhor no seu trabalho, significa que em todas as áreas da sua vida você vai procurar dar o melhor. No seu casamento, na criação dos filhos, na obra de Deus, ali na igreja, você vai ser aquela pessoa dedicada. Preste atenção nisso. Alguém que é muito dedicado no trabalho, ele é dedicado em todas as áreas da vida. Se ele vai estudar, se ele vai fazer uma faculdade, ele é dedicado. Então tudo ele se dedica, tudo ele procura oferecer o melhor. Então esse comprometimento é uma característica que traz para a vida inteira. O princípio bíblico é este: o homem comerás a partir do seu esforço, né? Então Gênesis 3:19, que ele vai trabalhar, vai suar do suor do rosto, que ele vai tirar o seu pão de cada dia. 3.2, o trabalho deve ser diuturno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde. Salmo 104:23 diz: então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ou noite e dia. Olha só o que Paulo fala, 2 Tessalonicenses 3:8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo ali para aquela igreja
né, que em relação a esses preguiçosos lá da igreja de Tessalônica, que não queriam trabalhar, que queriam, né, só fazer fofoca dentro da igreja e trazer complicações, e o apóstolo Paulo vai dar o exemplo. Olha, sigam o meu exemplo, eu trabalho. O apóstolo Paulo, ele fazia tendas, ele tinha uma profissão. Todo judeu, naquela época, aprendia um ofício. Jesus aprendeu o ofício da carpintaria. E Paulo era fazedor de tendas, Pedro era pescador, então todos eles aprendiam o ofício. Isso era da cultura judaica. Os judeus valorizavam muito a questão de aprender um ofício. E já os gregos, né, como eu falei no começo, eles desprezavam às vezes o trabalho manual e deixavam a encargo dos seus escravos. A escravidão na época era muito evidente, existia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano naquela época. Então a escravidão era algo muito intrínseco daquela sociedade. E aí muitos não queriam mais trabalhar, né, e estavam trazendo problema, e Paulo vai dizer, olha, eu trabalho dia e noite para não ser pesados para vocês. Não é que Paulo não recebia nenhuma oferta da igreja, né, que fique bem claro aqui, a gente vai ver outras passagens, a gente já viu, né, na aula anterior, eu acho que quando a gente falou, toda vez que a gente fala de finanças, de dízimo, de alguma coisa do tipo, a gente fala do obreiro, que recebe para fazer a obra de Deus. Paulo recebia também, tinha momentos que Paulo recebia oferta, mas Paulo ele tomava um pouco de cuidado, né, que ele falava assim, olha, para não pesar para vocês, que eu sei que vocês também são pobres, têm dificuldade, né, financeira, eu também trabalho, dando o exemplo, mostrando que apesar dele ser um obreiro de tempo integral, ele também se dedicava no trabalho para comer do pão, né? Não do pão do outro, mas do que ele produzia para ele mesmo. Então Paulo deixa esse exemplo aqui. Essa questão de trabalhar dia e noite é justamente a questão de que trabalhar sempre, né? Estar sempre focado no trabalho. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Salmo 128, 2. Como é bom aquela pessoa que trabalha, ganha o seu dinheirinho, paga as suas contas, né? Ele come do trabalho da sua mão. A pessoa que faz isso, a Bíblia vai dizer bem aqui, ó, é feliz, feliz será e te irá bem, tudo vai bem na tua vida. Então se você é uma pessoa que leva a sério o seu trabalho, o seu sustento, e você ganha o seu salário ali, paga as suas contas direitinho, faz a feira de casa, paga a energia, paga tudo, você vai ser uma pessoa feliz. Isso é um princípio bíblico. É uma pessoa que não come às custas dos outros, mas, né, vive ali uma vida digna, trabalhando, né, honrando a Deus, honrando, né, ao próximo, enfim, honrando a si mesmo. A gente pode dizer assim também. 3.3, não ser pesado a ninguém. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, ó, lá em Tessalonicenses, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando, né, noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. A gente já leu esse versículo, vamos enfatizar essa questão de não ser pesado. Paulo está falando aqui, olha, nós não comemos à custa de ninguém, não sejamos aproveitadores da boa vontade alheia. Às vezes tem aquela pessoa que está desempregada e de repente começa a receber uma cesta básica, começa a receber uma ajuda daqui e acolá e ele se acomoda. Chega na casa dele, está deitado no sofá, assistindo televisão, já sabe que a comida está garantida, tem alguém pagando a conta de energia para ele, se acomodou, começa a se aproveitar da bondade alheia, às vezes até da igreja. Então por isso que a igreja tem que tomar um pouco de cuidado nessa questão da assistência social. Temos que fazer assistência social? Temos. Mas temos que ter cuidado também para a pessoa não ficar acostumada com aquilo. A pessoa acostuma a receber uma cesta básica da igreja, uma ajuda da igreja e para de procurar trabalho. Não tem mais necessidade de fazer isso. Então a gente tem que fazer uma triagem, saber realmente o que está acontecendo e procurar também. A igreja pode ajudar essa pessoa a arrumar um emprego, pode ajudar essa pessoa a sair daquela situação, não simplesmente recebendo uma cesta básica, mas também fazendo um curso, se capacitando e procurando, fazendo um currículo. Mas a igreja pode ajudar nesse sentido também. Quando a igreja a gente fala que a igreja tem responsabilidade de ajudar os necessitados, essa responsabilidade não é só de ir lá e dar um dinheiro ou um alimento para a pessoa, mas a responsabilidade também de ajudar essa pessoa, né, a se qualificar, né, ajudar essa pessoa a fazer um currículo, ajudar ela a arrumar um emprego, né, para que ela não possa ficar ali comendo às custas da igreja. Né, e isso acontece, a igreja ajudando, e acontece também do pessoal. Né, às vezes você tem um amigo que você ajuda ele financeiramente, ajuda ele com a cesta básica, e esse amigo se acomodou. Né, todo dia está na sua casa para almoçar, para jantar, né, e aí não quer mais saber de trabalhar, fica aquela pessoa preguiçosa.
Então a gente tem que tomar cuidado, né, de não sustentar o preguiçoso. Não sustentar o preguiçoso. E isso é um problema, foi um problema dentro da igreja de Tessalônica e pode ser um problema também nos dias de hoje, que é onde a gente vai entrar no tópico agora 3.4, que é sobre o preguiçoso, né? O preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar. Então são pessoas que se acomodam nessa vida aí de receber o sustento do outro e não querem trabalhar. Querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. Olha só, né, ele quer, né, comer bem, quer viajar, quer curtir, quer ir para o shopping, mas não quer trabalhar. Né? E aí como é que funciona isso? Como é que fica isso aí? Né? Então assim, a Bíblia vai ser muito enfática, né, e vai dizer bem claro, né, a Bíblia vai dizer bem claro, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3,10. Olha, se alguém não quer trabalhar, se alguém está com preguiça aí, que fique sem comer, que vai passar fome. Né? Porque se você não quer trabalhar para ter o seu sustento, então não fique comendo à custa dos outros, mas você vai, né, passar fome. E aí surge um problema, o que fazer com o preguiçoso, né? O que fazer com essa pessoa que está dentro da igreja nessa situação? Parece que aqui Paulo está falando de alguém reincidente, porque Paulo foi lá, né, no caso teve instrução pessoal, teve a instrução pela primeira carta e agora a instrução pela segunda carta. Paulo está exortando, porque se ele não mudar, Paulo vai dizer, evite comunhão íntima com ele. Não é que ele vai ser expulso da igreja, não é que ele vai ser expulso, mas com amor ele tem que ser disciplinado. Essas pessoas aqui não eram pessoas ignorantes, eram pessoas rebeldes, que já tinham ouvido Paulo falar sobre esse tema, já tinha recebido um alerta que eles tinham que trabalhar, e eles não estavam trabalhando, estavam, além de não trabalhar, comendo as custas dos outros, estavam fazendo fofoca. Olha só, fazendo fofoca dentro da igreja, trazendo problemas. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? Que eles estavam trazendo problemas dentro para a igreja. Então, eles eram irmãos, Paulo chama eles de irmãos, Paulo não vai chamar eles de inimigos, não vai chamar de irmãos, né? São irmãos em Cristo, mas que precisam ser disciplinados. Não é fácil, nada é fácil, há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 6,6. Então, assim, a Bíblia condena a preguiça e esse que está com preguiça dentro da igreja tem que ser exortado com amor, né? Tem que ser disciplinado com amor, ser tratado como irmão, não como inimigo. Né? E em algumas situações o apóstolo Paulo vai orientar a se afastar um pouco dele, não no sentido de que vai excluir ele, mas evitar pegar os ensinamentos dele, porque ele está com o ensinamento errado e ele pode contaminar até outras pessoas dentro da igreja com esse mesmo ensinamento. Então aqui o apóstolo Paulo vai combater esse tipo de atitude dentro da igreja e nós também temos que observar isso. Se tiver alguém dentro da igreja com esse problema, o pastor tem que chamar ele para conversar em particular, né? Claro, não vai expor a pessoa, conversar em particular, tentar ajudar da melhor forma possível, né? E se for o caso, aplicar até uma disciplina, né, para que ele possa aprender. Né? É um pecado, a preguiça é um pecado e é condenado na Bíblia, um pecado condenado de forma bem clara. Então o ser humano foi criado para trabalhar e o cristão que quer honrar Deus tem que trabalhar de forma digna. Certo? Vamos para o tópico 3.5, a relação de empregados e empregadores. Vamos lá. Os patrões cristãos. Aqui a gente vai pegar uma passagem de Efésios, né, Efésios capítulo 6, que tem várias instruções, e vamos fazer uma aplicação para os dias de hoje. Né? Aqui a gente vê o seguinte, fala assim, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, para que com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6:9. Se você ler essa passagem, você vai perceber que está dentro do contexto da escravidão do Império Romano. Aí tu fala, essa escravidão, o apóstolo Paulo apoiava a escravidão e tal, como que o apóstolo Paulo apoiava isso, como que o cristianismo apoiava a escravidão. Preste atenção. Nos tempos ali da igreja primitiva, a escravidão era muito comum no Império Romano. Então as relações trabalhistas lá era mais relacionado a senhor e escravo. E o que o apóstolo Paulo fez, o que o cristianismo fez de forma geral, não foi causar uma revolução. Olha, vocês não podem ser escravos, isso não existe, Deus não aprova e tal.
vamos partir para cima. Isso seria uma guerra sangrenta. Eles trouxeram, o cristianismo trouxe, melhor dizendo, uma transformação interior. Uma transformação relacionada à mudança de vida espiritual. Naquela época, o escravo era tratado como um objeto, como um ninguém. O Senhor tinha poder sobre ele de fazer o que quisesse fazer. Podia fazer o que queria. O apóstolo Paulo vai, nos seus ensinamentos, ler Efésios 6:9, que está aqui, né? Vai deixar bem claro que aqui uma igualdade. Igualdade. Olha só, o mesmo Senhor que está no céu, que é Senhor do Senhor que está aqui na terra, né? Que é o dono do escravo, é Senhor do escravo também. Então vocês dois são iguais diante de Deus. O apóstolo Paulo vai falar de justiça. Então aqui ele vai fazer assim, ó, fazei o mesmo para com eles. Vocês dois têm que ser justos uns para com os outros, o Senhor e o escravo. E fraternidade, lá em Filemon, versículo 16, vai falar, né, para Onésimo, tratar, no caso Filemon, tratar Onésimo como um irmão, e Onésimo tratar Filemon como um irmão. Ou seja, vocês são irmãos, um não é o objeto do outro. Então Paulo combate a escravidão de uma forma mais interna. Então, assim, a escravidão ela continua existindo por algum tempo, mas o cristianismo contribuiu para que ela se acabasse. Isso fica bem claro na história. Então o cristianismo veio com essa mudança de relação entre senhor e escravo. Por quê? Porque ele colocou os dois como iguais perante Cristo. Diante de Deus, vocês dois são iguais, um não é superior ao outro. E aí, a relação aqui com eles é justamente essa, né? Que o patrão, trazendo para os dias de hoje, o patrão não tem que ser aquela pessoa carrancuda, que trata mal o funcionário, que é superior, que paga um salário baixo, que humilha. Não, mas ele tem que respeitar, tem que entender que perante Deus os dois são iguais. Então aqui fica bem claro isso, essa relação patrão-empregado, que é uma relação de amor, de companheirismo, de igualdade, de justiça, porque os dois estão debaixo do senhorio de Cristo. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados. Olha só o que Tiago 5,4 diz. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Pessoas trabalhando pesado no campo e tendo o salário cortado, né, o salário desviado pelos patrões. Eles não estavam recebendo o salário integral. E Tiago vai condenar isso aqui. Né? O salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude, olha só, retido com fraude, está clamando contra vocês. Então eles tiraram o salário das pessoas, estavam fazendo tipo um trabalho escravo, naquele contexto ali mais judaico, né, mais judaico. Então aqui Tiago vai combater esse tipo de exploração. Não é para existir esse tipo de exploração. Trazendo para os dias de hoje, nós temos direitos trabalhistas e um patrão crente tem que pagar os direitos trabalhistas, tem que honrar o seu funcionário, tem que tratar bem o seu funcionário nesse sentido. E os empregados cristãos, como que eles têm que se comportar? Há também orientação e mandamento para os empregados. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios 6, 5 a 8. Aqui é a orientação para os funcionários. Vós servos, naquela época, os escravos, né, vocês têm que honrar o Senhor de vocês como se estivessem honrando a Cristo. Trazendo para hoje, vós funcionários, empregados, honrem os patrões de vocês como se estivessem honrando a Cristo. Olha só, você trabalhar na sua empresa como se você estivesse trabalhando para o seu próprio, para o próprio Cristo, para Jesus em pessoa, colocar assim. É como se Jesus fosse o seu patrão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí volta aquela questão da dicotomia. Não existe separação entre secular e sagrado. Tudo é sagrado. O seu trabalho é sagrado. Você honra a Deus no seu trabalho. Quando você é um bom funcionário, chega no horário, cumpre suas tarefas, é uma pessoa dedicada, servindo bem ali o seu patrão, você está honrando a Deus. Você está adorando a Deus no seu trabalho.
né, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor Jesus, né? Não como a homens. Você não está lá servindo como se estivesse servindo um homem qualquer, mas você tem que estar servindo lá no seu trabalho como se estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus. E aí, se você fizer isso bem, receberá do Senhor, né? Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Cada um vai receber do Senhor o bem que fizer. Você vai receber galardão até pelo seu bom trabalho que você ofereceu na sua empresa. É isso que a Bíblia está dizendo. Então não fique pensando que lá na sua empresa você não honra Deus. Lá na sua empresa você não está fazendo também a obra de Deus. Está fazendo, exercendo o seu trabalho, né, com dignidade. E eu lamento, porque hoje em dia muitas empresas, quando tem um funcionário ruim, é crente. Eu sou professor da universidade e eu já observo isso, que muitas vezes o pior aluno da turma é crente. Eu fico triste com isso. Aquele mais desinteressado, aquele que não assiste a aula direito, que conversa na aula, que falta, que tira nota baixa, é crente. Tá errado. O crente tem que dar o melhor em todas as áreas da vida, né? Seja na faculdade, seja no trabalho, onde ele estiver. Ele tem que ser o melhor, né? O cristão ele tem que mostrar esse exemplo para a sociedade. Porque a sociedade vai olhar. Nós somos, né, ali o sal da terra e luz do mundo. Estamos brilhando, as pessoas vão olhar para nós. Será que estamos fazendo o nosso trabalho direitinho? Estamos estudando direitinho? Então isso fica aí um alerta para todos os cristãos. Os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho. Não deve fugir. Tem que honrar o seu trabalho, né? Antes deve executá-lo como se fosse ao Senhor. Trabalhar. Comece a pensar assim, hoje eu vou trabalhar como se Jesus fosse o meu patrão. Será que você respeitaria mais? Você trataria ele melhor? Se Jesus fosse o teu patrão, você trabalharia melhor? Seria mais produtivo na sua empresa? Lembrando que se você for mais produtivo, você trabalhar bem, você tem a chance de ser promovido, você tem a chance de pôr uma empresa melhor, de ganhar mais. Deus vai te honrar se você fizer o seu trabalho direitinho, da melhor maneira possível. E para encerrar aqui, não se submeta ao trabalho vil. O que é o trabalho vil? Trabalho escravo, exploração infantil, ofícios oriundos do vício, crime, prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. O que a gente observa é que você não vai se submeter a esse trabalho e você não vai também fazer isso, né? Como patrão, você vai honrar o seu funcionário, você vai pagar um salário digno, você não vai fazer exploração infantil, enfim. Há certa polêmica em torno de colocar, né, adolescente para trabalhar, mas não é o caso aqui. O que a gente observa é que no mundo de hoje tem muita exploração, tem muita coisa ainda acontecendo que não deveria estar acontecendo e que o cristão deve evitar, né, praticar. E uma dica também aqui, uma aplicação para nós, é quando a gente contrata alguém para fazer um serviço para nós, capinar o quintal, arrumar um serviço, arrumar uma coisa dentro de casa, pintar uma casa, alguma coisa. Às vezes a gente fica querendo, né, pagar mais barato, pagar abaixo do preço de mercado. É errado. Nós temos que pagar o valor da diária correto. Nós temos que pagar para aquele trabalhador que está precisando para sustentar a família dele o que ele realmente merece no trabalho dele. Então a gente tem que olhar para isso. Faz parte da vida cristã também. Ser um cristão, viver em santidade e honrar a Cristo, não é só ir na igreja, orar e cumprir aquele ritual ali litúrgico, mas é também no dia a dia, né, vivendo no dia a dia com dignidade e justiça, pagar bem os funcionários, trabalhar bem, pagar bem alguém que trabalhou na sua casa para fazer um trabalho, isso faz parte da vida do cristão que serve a Cristo e quer honrar a Deus, de verdade, de fato, como, né, o Senhor de todas as coisas. Amém? A gente, só para finalizar mais essa questão do trabalho vil, né, não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho, né, porque a gente tem tanto a Bíblia quanto a lei humana que vai, né, falar que o trabalho é digno, trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado. Então a gente observa aqui que o nome do Senhor vai ser exaltado se nós fizermos o nosso trabalho com excelência. Chegamos na conclusão. Nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com um poder sobrenatural a partir de sua palavra. Ao expressar sua vontade, tudo passou a existir. Assim, ele criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Uma conclusão aqui maravilhosa, né, onde resume tudo que a gente viu.
né, o homem foi criado para trabalhar, desde ali do Jardim do Éden, antes da queda, né, o trabalho trouxe, a queda trouxe muitas complicações, no entanto, nós honramos a Deus, glorificamos a Deus através do nosso trabalho, né, e que essa lição aqui possa ficar no seu coração, possa trazer uma mudança, que você coloque em prática o que você aprendeu aqui. Vamos viver de forma digna, trabalhando para o reino de Deus, né, trabalhando para os nossos patrões como se estivéssemos servindo a Cristo e fazendo, claro, o melhor na nossa sociedade, dando o nosso exemplo como cristãos verdadeiros. Amém? Chego aqui no final da aula, a gente tem aqui as perguntas, caso você use o slide aí na sua igreja. E, mais uma vez, falando dos cursos gratuitos, né, que você acessa no site do EBD Enfoque no aplicativo, tem um conteúdo maravilhoso lá para você aprender mais. Eu encerro aqui a aula. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, né, divulgue, ajude o EBD Enfoque a alcançar mais vidas. A paz do Senhor, até a próxima aula.